Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui passando roupa. Não dá pra vocês verem a tábua, porque a tábua é tão pequenininha que ela é mais baixa do que a cama da Bia. Gente, então vamos lá. Eu não ia fazer um passe-fala, mas hoje falei, vou passar roupa. E eu acordei, hoje é domingo, fui olhar no celular e tinha um monte de números novos. Eu falei, vou olhar o que que era. Gente, muitas mulheres passam com os filhos o que eu passei com a Bia. O último vídeo que eu subi ontem, pra quem não viu, é o vídeo de ontem, eu contando a história dela. Muitas pessoas passam por isso, de ter que viver num relacionamento já com o filho e ter que aguentar os maus tratos com os filhos. Por quê? Porque muitas não têm outra saída. Eu falei, gente, vocês têm saída. Quem não tinha saída era eu não tenho família, eu não tinha um emprego fixo, eu não tinha, como que eu posso falar? Pra onde ir, eu não tinha nada. E desde o dia que eu escutei ele, porque foi assim, eu escutei com ele, o pai da Bia me contou uma história, né? E que um fulano tinha falado. Eu falei, nossa, que estranho, né? Cheguei em casa, comentei com o Paco, falei, ó, tá rolando essa conversa. Aí o Paco pegou e falou assim, da onde saiu? Eu falei, saiu do fulano, que o fulano falou pra mim, só que eu não falei que o fulano tinha falado pro pai da Bia. Falei, o fulano falou pra mim. E eu peguei e falei pra ele isso. E eu falei, aí o Paco pegou e falou assim, eu acho, mas não entendo. Então, como eu falei, como não entende? Então você vai lá e liga pra sua ex-mulher e fala da onde que ela saiu com essa história. Porque veio a história da ex-mulher dele. Porque, tipo assim, pra ela foi uma vitória que a gente se separou, né? Aí eu peguei e falei pra ele. Aí tá. Aí o Paco foi. Aí, aí ele, em vez de se defender, não se defender, ficar quieto, ele tentava se defender. E eu falava, Paco, eu só te perguntei, eu não falei que eu acreditei na história. Eu só tô te perguntando, não, porque se você se doeu. Eu falei, não, eu não me doí, não. Eu só tô te perguntando. E eu falei, e se for verdade, feliz por você. Eu falei, se for verdade, feliz por você. E ele pegou, ixi, minha filha, virou Zé Tele. Aí ele pegou e ligou pro patrão dele, pro chefe dele, que é um amigo nosso. E falou pro chefe dele que ele já não aguentava mais isso, que ele já não aguentava essa vida, que ele não merecia, que ele era uma pessoa muito boa, que ele não merecia isso, que ele estava harto, tanto de mim quanto da mãe dele. E a mãe dele lá no quarto e eu na sala, estudando para o meu exame que eu ia ter nesse dia, do curso, e escutando tudo. Ele falando com o chefe. Aí ele falava assim, é por isso que eu gosto de conversar com você, porque você me acalma. Você me acalma. Porque você é a única pessoa que me fala palavras de sabedoria, essas coisas. Cara, isso, e mais coisa, isso me deu tanta vergonha. Eu sei que eles são amigos de muitos anos, mas isso me deu uma vergonha. Me deu tanta vergonha de eu ter que escutar isso de uma pessoa que sempre apoiou nós na nossa relação, sabe? Sempre apoiou, sempre me respeitou. E eu ter que escutar que ele tá ligando pra essa pessoa pra reclamar de mim, reclamar da vida dele e na minha frente. E depois ligou pro advogado dele. E eu falei, que? Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu falei, vou terminar meu exame, saí de casa, fui estudar num parque. Falei, eu vou terminar o meu exame e amanhã tirei um 5 na prova. Tinha nem cabeça pra estudar. Terminei meu exame, liguei pra uma pessoa, eu falei, ó, aconteceu isso. Aí depois falou assim, quarta-feira, então, não, já começa a tirar suas coisas de lá. Saí da escola, passei no Tino, comprei umas bolsas e comecei a tirar minhas coisas da casa na quarta-feira. E na outra quarta-feira, como foi dia 3 de maio, e eu tinha que passar pela ITUB,
para meu carro e eu não sabia como era e eu precisava dele. Falei, então, saí da ITUB já, deixei ele lá na casa dele e entrei para pegar o resto das coisas e falei, aqui eu não volto nunca mais. Então, eu sim não tinha para onde ir. E hoje, sabe quando eu tirei meu último exame? 9,3. Uma das melhores. E isso porque era um exame E eu nem estudei direito. Era um exame de... Ai, como que era que fala? Infecções alimentares, essas coisas, um montão de coisa complicada, um montão de nome complicado, nome de remédio, bactérias não sei do que, bactérias não sei do quanto, e eu tirei o 9, por quê? Porque eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com a minha cabeça, eu vou, entro, saio, eu não me preocupo com nada. Sabe com que a única coisa que eu me preocupo é se eu ficar doente. A única coisa assim que eu falo, ah, Deus, não me deixa ficar doente, porque eu preciso trabalhar. Mas assim, então, e eu não posso passar nada com meus velhinhos, sabe? Porque uma gripe, alguma coisa igual eu tava agora, eu trabalho de máscara o dia inteiro, não tiro a máscara porque eu não posso passar nada com meus velhinhos. E, gente, então assim, todo mundo pode sair. E olha que eu era uma pessoa, não sou mais, eu era uma pessoa super apaixonada pelo Paco, super louca. Pra mim, era Deus na terra e Paco no céu. Pra vocês verem como que eu era tão enferma por ele. Era uma coisa de louco que eu sentia por ele. Até o dia que ele trouxe a mãe dele pra morar lá em casa. E eu fui vendo o comportamento dele. Como ele falava comigo na frente da mãe dele. Como ele fazia as coisas. E, gente, eu falo assim, tem pessoas que aparecem na nossa vida, mesmo que elas não vão ficar na nossa vida para sempre. Mas às vezes elas aparecem para abrir os nossos olhos, pra gente ver que aquilo que a gente tá vivendo não é normal. Eu comecei a conversar com uma pessoa e essa pessoa falava pra mim, não vejo normal. Não vejo normal você morar com uma pessoa e ele jogar na sua cara que é a casa dele. Não vejo normal isso, não vejo normal. E, cara, eu comecei a olhar e falei assim, é verdade? Essas coisas não é normal, não. Porque eu fui casada com o pai da Bia, morei com o pai da Bia e tudo era nosso. O Paco tudo era dele. Tudo dele. Tudo dele. Nada era meu. Tudo era dele. E, bom, essa pessoa que eu comecei a conversar era uma amiga minha. Essa minha amiga começou a falar pra mim assim, Cris, eu vejo, a gente foi de viagem, ela, o marido, eu e ele, pra Andaluzia uma vez, e a gente conversando sobre conta, e o Paco falou, não, cada um aqui tem sua conta, ela tem a conta dela, eu passo o dinheiro na conta dela, e eu não sabia, e a Mari falou assim, mas como, eu falei, nossa, não sei, e com a sua ex-mulher, como que era? O Paco falou, eu com a minha ex-mulher, eu nem sabia quanto que eu ganhava, era tudo pra conta dela. E ela falou, nossa, e porque é diferente? Ele olhou pra Mari e falou assim, eu falei, não. Ele olhou pra ela e falou assim, porque era diferente. Eu falei, ah, tá, então quer dizer que assim, que comigo, por ser estrangeiro, ele acha que eu queria pegar o dinheiro dele, sei lá. Então assim, cara, isso pra mim foi minando. O tema da Beatriz também foi minando, que a Beatriz não podia nem abrir a geladeira, que ele ia lá e perguntava, o que queres? O que você quer aí? O que você tá fazendo? Outra vez com a geladeira aberta, outra vez isso, outra vez aquilo. E eu vivi isso quando minha mãe tava casada. Eu vivi isso de nós não poder tomar Coca-Cola em casa, porque meu padrasto ficava bravo. Não era pra tomar Coca-Cola, era pra tomar água de coco. Ele plantava lá um montão de pé de coqueira. Nós tínhamos que tomar água de coco. Coca-Cola não. Nem Coca-Cola, nem refrigerante, nada das coisas. Ele proibia nós de tomar. Nós tomávamos escondido, eu e meu irmão. Então, assim, eu fui vivendo, eu falei, cara, tô voltando à minha infância, tô vendo coisas. Ele não negava que ela comia, mas ele implicava. Outra vez com a geladeira aberta. Porque a Bia não é de comer, a Bia não come nada. A Bia ela é Danone, essas coisas, ela não come. Então, assim, ela falava, abria por abrir, pra ver o que tem. Não porque ela tinha fome. Aí ele falava, claro, se que você abre a geladeira, você gasta luz. E a Bia falou, e você também gasta luz de você ficar aí o dia inteiro com essa televisão ligada. E o bom da Bia é que, assim, nada disso afetou ela, nada. Porque, assim, vocês não sabem o quanto a gente riu ontem, eu e ela. Eu e ela ontem à noite, rindo de coisas que passaram. Porque, assim,
eu falo muito com ela, Bia, lembra quando a gente, tipo assim, parece que agora a gente tá, se libertou e ficou como história pra gente contar pros nossos filhos. Bia, lembra aquela vez que a gente foi em tal lugar que aconteceu isso? Mãe, sim. Mãe, você tinha que ter empurrado ele da janela aquele dia. Mãe, você tinha que ter feito isso, porque não é possível, cara. Como que uma pessoa como se fala? Ai, quando a pessoa é vitimisma, sempre queria ir de vítima para as coisas, sempre. De vítima para tudo, vítima para isso, vítima para. Sempre ele era o coitadinho, sempre ele era. Ele tinha que ser sempre o centro das atenções, sabe? Então, assim, implicância. Cara, não permitam, vocês mulheres, não permitam. Não, acho que não permita. A gente é mãe, a gente tem que batalhar pelos filhos da gente até no final. Dá igual que o filho fala, mas mais pra frente o meu filho vai casar, vai embora e quem vai ficar sozinha sou eu. Foda-se. Você é mãe, você pariu, então você tem que batalhar pelos seus filhos. Se você tem uma relação tóxica, isso sim, você vive bem com o seu marido, você vive. Gente, se você vive bem, a pessoa vai aceitar seu filho, a pessoa vai tentar educar seu filho, a pessoa vai respeitar os seus filhos, porque quem ama a mulher também tem que amar os filhos. Eu vi uma história que eu chorei. Gente, como diz uma das velhinhas que eu vou, a médica, que a gente usa uma bata pra trabalhar. Eu vi uma história que eu chorei, que foi de um casamento, ele era inglês, que ele falou que ele pedia que ela fosse ele casando com a mãe, ele pedia que a filha aceitasse ele como pai na hora do casamento, que ele ia amar e respeitar ela como se fosse filha dele, e ai de algum aparecesse ali para machucar ela, algum homem, alguma coisa, que ela era o segundo amor da vida dele. Nossa, muito bonita, assim, cara. Então, assim, eu falo assim, que quando você é tanto de um lado quanto do outro, aí fala, mas por que você não aceitou as filhas do Paco? Gente, não é que eu nunca aceitei as filhas do Paco. As filhas do Paco têm a minha idade. A filha mais velha do Paco é maior do que eu. A filha do meio do Paco foi na minha casa a primeira vez. Ela saiu chorando. Com 37 anos, saiu chorando, porque viu o Paco tratando bem a Bia. Então, assim, ela era uma pessoa que fazia muito chantagem emocional com o Paco. Muito mesmo. E ela mesma falava, eu tenho meu pai no bolso. Eu solto uma lagriminha e o meu pai faz o que quiser. E realmente, ela chorava, falava, ai, eu vou ter que trabalhar de madrugada, sozinha, não sei o que, até 4 horas da manhã. Ah, não, filha, não se preocupa, papai vai com você. E o papai dela ia lá todo dia com ela, de madrugada, até 4 horas da manhã, de meia-noite até 4 horas da manhã, pra trabalhar. No ônibus, andando pra cima e pra baixo, igual um idiota. E, claro, tá do lado da filhinha, pra filhinha não ficar sozinha. Mas tudo isso que ela fazia, ela tinha tudo mentalizado. Ela sabia que minha paciência estava curta, porque foi igual no dia que teve uma festa lá, aniversário da avó dela. Ela falou assim, vocês não vão colocar a minha avó numa residência. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, então leva ela pra sua casa e cuida dela. Porque assim, se você não quer pimenta no cu dos outros é refresco, né? O que ela queria era que eu ficasse, eu não, que eu vazasse da casa do pai dela, que era o que ela queria, que ela já sabia que estava acontecendo, e que o pai dela ficasse com a avó, lá na casa, felizes e contentes todos. Só que hoje, justo amanhã, faz 2 meses que eu saí da casa. 2 meses que eu me separei dele. A mãe dele faz ontem 2 meses que saiu da casa. Ela não ligou pra ele, ela não procurou ele, e ele também ela não. Então, assim, eles fazem 2 meses. Ele ficou sem mulher, sem mãe. Faz 2 meses que ele tá só. E, tipo assim, faz um mês que eu não. Um mês e pouco, um mês e um dia, né? Que eu não tenho contato nenhum com ele, contato zero. Não me importa. Não preciso. Não. Porque assim, ainda eu conversei com ele, porque chegou uns documentos, chegou um montão de coisa, então assim, do advogado. Então foram coisas que eu tive que conversar com ele. Mas a gente teve uma discussão muito feia e eu falei, ó, até aqui.
não vou permitir mais que você tente me deixar como culpada em todas as histórias. Então, a partir daí, não sei nada mais dele. Nem sei se está vivo, se está morto. E tampouco me interessa. E assim, muitas pessoas também se afastaram dele, muitas mesmo. Por quê? Porque todo mundo viu que ele era uma pessoa narcisista, que ele te procurava quando necessitava. Amizade nossas, ele deu as costas. Muito casal de amigo nosso que a gente viajava junto, ia junto. As pessoas ligam pra ele e falam, e aí, tudo bem? Ele fala, tudo ótimo, tudo bem, tudo aqui. Eu, a Cris, não sei o que, tipo assim, mentindo pras pessoas que tava tudo bem. E as pessoas já sabiam, porque eu tinha contado que a gente tava se separando. Então, assim, não dá pra entender esse certo tipo de pessoa, sabe? Mas é isso, gente. O que eu tenho aqui dentro? Ah, uma máscara. Então é isso. Eu espero que vocês acordem, que vocês não aguentem essas coisas, porque, tipo assim, eu demorei um tempo pra perceber, mas no dia que eu comecei a perceber, eu saí, porque eu nunca tinha me separado dele. Eu já fui diretamente pro divórcio. Teve essa de separação, vamos separar. Não, eu já quero o divórcio, pronto, acabou. Eu fui pro Brasil, conversei com a minha mãe, falei, ó, tá acontecendo isso, por isso. Minha mãe ficou super indignada com ele. Minha mãe ficou, nossa, porque tipo assim, uma coisa, minha mãe falou assim, uma coisa, ele maltratar você, outra coisa, ele maltratar a Bia. Porque a Bia é um doce de pessoa, a Bia é muito boazinha, a Bia porque eu tenho meu caráter, eu não calo, eu falo as coisas, mas queria maltratar. Gente, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu já tinha saído da casa. E ele fez uma carta expulsando eu e a Bia da casa, que a gente tinha um prazo máximo de 10 dias. Aí eu peguei e liguei pra ele, só que eu já tinha saído da casa, né? Ele falou assim, não, que ele tava muito estressado e ele não sabia o que tava fazendo, que ele tava muito mal psicologicamente, porque ele tava muito estressado, porque o Paco brigou com todo mundo, o Paco brigou com o irmão, o Paco não fala com os 3 irmãos homem dele. 3 ou 4? 3. Ele fala com a irmã só. Ele não fala com as cunhadas. Ele não fala com a mãe. Então, assim, ele brigou com todo mundo. Porque ele surtou. Ele achava, assim, que a mãe dele era a rainha e todo mundo tinha que estar ali bajulando a mãe dele. Todo mundo tinha que estar lá dentro de casa, bajulando a mãe dele. Abandonando a mãe dele 24 horas ali, cuidando, saindo com a mãe, passeando, dando atenção pra mãe dele. Que a mãe dele ali era a rainha. Até que ele viu que a rainha não era a rainha. Que a rainha também tinha as suas garras de bruxa. A mãe dele também tinha. Então, aí foi o que eu falei. Falei, não. E tipo assim, eu não desejo pra ninguém. Os 3 meses que eu vivi lá naquela casa. 3 meses. Eu aguentei porque, tipo assim, eu falei, eu tenho que aguentar, porque eu tenho que fazer as coisas bem e eu tenho que saber pra onde que eu vou. Porque eu tinha a Bia, senão no primeiro dia eu tinha saído. Então eu falo assim, gente, todo mundo tem saída. Hoje eu tô muito melhor. Nossa Senhora, eu não volto atrás. Tipo assim, eu tô dormindo na cama da Bia, que é uma cama de 90. Eu tinha uma cama de 1,60. Eu tô dormindo na metade do que eu tô. Mas claro, eu prefiro dormir no chão. Eu podia estar dormindo num colchão no chão. Eu tava muito mais feliz do que se eu tivesse lá naquela casa. Porque lá eu não tinha vida. Hoje eu vou pra piscina agora com a Bia. Vou sair, a Bia mora comigo. Vou sair com ela. Não tenho que estar preocupando com almoço, nem com nada. A gente se vira por aí, eu e ela. Então, assim, eu não quero voltar àquela vida que eu tinha, não. Não. E se eu quero limpar a casa, eu limpo. Se eu não quero limpar a casa, eu limpo. Aqui eu sou a chata. Porque eu tô, Bia, recorre isso. Bia faz aquilo. Bia faz o outro. Porque, pra não deixar bagunça, sabe? Porque aqui é bem pequenininho. Mas, estamos bem. Graças a Deus. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.